O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Podemos sentar, gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, São Paulo nos diz na segunda leitura de hoje, na carta aos Colossenses, que o amor é o vínculo da perfeição. Quando nós vamos falar dentro de um contexto de amor, desse vínculo de perfeição ao qual nós somos chamados a vivenciar no transcorrer da nossa vida, nós vivenciamos na nossa primeira escola da vida, que é a nossa família, o sentimento próprio do que é amar, o sentimento próprio do que é doação. A unidade da nossa vida e o contexto da unidade da nossa vida, ele passa pela nossa convivência familiar. O primeiro laço estreito que nós conhecemos no transcorrer da nossa vida humana é a nossa vida enquanto família. Enquanto família nós vivemos momentos altos, vivemos momentos baixos, nós vivemos momentos de compreensão, momentos de incompreensão, momentos de acolhida e momentos em que não existe a acolhida. Mas a família, ela é a grande escola no transcorrer da nossa vida, porque ali nós somos gerados sobre todos os aspectos da nossa condição humana. Nós somos gerados dentro de um conceito cultural, nós somos gerados principalmente dentro de um contexto sentimental, porque se diz São Paulo que o amor é o vínculo da perfeição, nós buscamos, nos encontramos com a perfeição na medida em que nós nos encontramos com a fundamentação dentro do que nós conhecemos enquanto unidade. E a unidade deve ser sempre o nosso contexto familiar. Nós somos pessoas diferentes, cada um de nós tem o seu modo de pensar, tem a sua própria personalidade, a sua própria essência. Enquanto família, nós aprendemos a conviver com o diferente, mesmo sendo gerados dentro de um contexto de um mesmo amor. Mas nós somos diferentes e vivemos dentro do nosso contexto diferencial, mas nós somos chamados a viver a compreensão. Nós somos chamados a viver o ato de olhar o outro dentro da sua fragilidade, das suas próprias dificuldades, dos seus próprios erros que cada um trazemos no transcorrer da nossa vida. A comunhão familiar, diz o diretório da Igreja para a Família, requer de cada um uma pronta e generosa disponibilidade à compreensão, à tolerância, ao perdão e à reconciliação. Se a base da nossa família nos vem sobretudo dessa convivência, nós devemos olhar como nós temos caminhado enquanto família, porque hoje a Igreja nos dá a possibilidade de termos essa reflexão dentro da família perfeita, que é a família de Nazaré, em José, em Maria e em Jesus. A perfeição de uma família que soube viver o sentido primeiro da religiosidade, mas sobretudo o que os envolvia era o contexto do amor, que os unia, que os fez caminhar juntos
dentro de uma mesma prospecção que a vida vai nos oferecendo. Agora, olharmos a família dentro daquilo que nós vamos vivendo no transcorrer da nossa caminhada, nós temos que olhar primeiro o casal, enquanto comunhão, né? Enquanto vivência. Se nós vivemos uma sociedade cada vez mais doente, se nós vemos uma sociedade cada vez mais dilacerada, que vai se decompondo cada dia, isso é fruto de famílias que são dilaceradas, isso é fruto de famílias que cada vez mais vão criando dentro de si a própria intolerância, a própria falta de compreensão, o próprio olhar da caridade enquanto família. Suportai-vos na caridade, de São Paulo, né? Um suporte onde nós ajudamos um ao outro no transcorrer da nossa vida, sendo suporte, ensinando, olhando pelo ato da compreensão. E hoje em dia muitas vezes nós vemos os casais que vão vivendo dentro de um contexto, entre aspas, infernal, dentro do contexto da vida conjugal, porque vai se criando pela intolerância, pela própria prepotência, pelo próprio egoísmo, uma relação conjugal que vai destruindo a família, vai destruindo o próprio ser, pela incapacidade de olhar para o outro dentro das suas imperfeições, da mesma forma que eu sou imperfeito, da mesma forma que eu trago as minhas dificuldades enquanto ser humano, o outro traz também as suas dificuldades. Amar é ter a capacidade de olhar o outro dentro das suas fraquezas, saber perdoar o outro dentro das suas fraquezas e ajudá-lo no transcorrer da vida, dentro de tudo isso que a vida vai nos oferecendo, como a escola enquanto família, uma escola que vai buscando cada vez mais, no profundo dela, o sentido pleno que um dia uniu esse casal, que foi o amor, o sentido pleno que um dia os uniu dentro de uma prospecção de sonho de vida. Como esses sonhos desmoronam, né? Como se deixa de amar? Como se deixa de querer estar junto? Como se deixa de querer caminhar junto no transcorrer da vida? Muitas vezes eu me pergunto, será que o amor realmente existe ou existiu nesse contexto desse casal? Nelson Rodrigues dizia, o amor é eterno. Se ele não foi eterno, ele nunca foi amor. Ele foi envolvimento, ele foi uma pequena paixão, um pequeno interesse, mas ele nunca foi o amor, porque o amor ele supera qualquer dificuldade que a vida possa proporcionar no transcorrer da vida. O secularismo, a imaturidade psicológica, fatores socioeconômicos e políticos tornam frequente o abandono dos valores morais. E hoje os valores morais têm sido abandonados, né? Os valores de uma condução certa, de uma família que caminha, fundamentada nos valores morais, de um casal que se fundamenta dentro dos momentos ou de um valor moral que a igreja vai proporcionando, é cada vez mais ínfimo no transcorrer da nossa vida. O casal hoje não busca Deus, não leva Deus para dentro da relação conjugal, não leva Deus para dentro de uma vivência dessa unidade. O homem deixará a sua casa, se unirá à sua mulher, formará um só coração, uma só alma. Um só coração, uma só alma. Como se dilacera isso? Como separa-se isso? Como quebra-se essa unidade que Deus dá a possibilidade de vivenciá-la através do amor que foi crescendo, que foi se transformando, que foi amadurecendo no transcorrer da vida. O amor nunca pode ser imaturo, ele vai buscando a maturidade, mas a cada dia uma maturidade que vai lhe dando a possibilidade de se encontrar com a perfeição, encontrar cada dia a generosa disponibilidade e a compreensão que é dada de um pelo outro. A família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da palavra de Deus, a comunhão eucarística, fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito Santo. As nossas famílias não rezam mais juntas, as nossas famílias não vêm mais à missa juntos, a nossa família não tem mais tempo para Deus dentro do espaço dela, da construção dela. Onde não tem espaço para Deus, não tem espaço para a unidade, não tem espaço para o sentimento de perdão, de benevolência no transcorrer da vida, porque falta. Quantas vezes a gente vê que homens vêm à missa, a esposa não vem, quantas vezes a esposa vem e o esposo não vem? Onde nós vamos buscando, né? Onde nós vamos buscando Deus dentro desse contexto pleno, aonde são um,
Então não são um, são dois, cada um vive um sentido diferente, cada um busca uma espiritualidade diferente dentro do contexto da vida. Há pessoas, diz a encíclica do Papa Francisco Amoris Laetitia, há pessoas que querem ou são capazes de um grande amor, porque têm a necessidade de um grande afeto, mas são incapazes de lutar pela felicidade dos outros, se confinando dentro dos seus próprios desejos, porque muitas vezes no matrimônio existe o egoísmo, né? Eu só penso em mim, e eu não penso no outro, eu não vivo com o outro. No outro sentido, nós temos a vivência enquanto os filhos, na vivência familiar, né? Hoje em dia nós podemos dizer, está tão difícil educar, né? Não está difícil educar. É porque hoje as famílias não querem educar. Elas querem abrir mão do sentido da educação do filho. Elas não querem se comprometer. Elas não querem adentrar dentro do conceito de ensinar. Nós estamos terceirizando a educação dos filhos, né? Nós estamos terceirizando o amor pelos filhos. Nós estamos terceirizando a convivência com o filho. E cada vez mais os filhos vão se distanciando dos pais, né? A construção, diz Émile Durkheim, a construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios morais, religiosos, éticos e de comportamento, que balizam a condução do indivíduo num grupo. O homem, mais do que o formador do seu destino, de nossos tempos, está caracterizado pela racionalização, pela intelectuação e, acima de tudo, pelo desencantamento do mundo. E muitas vezes a família torna o indivíduo desencantado do mundo, porque não abraça, não vive. Os filhos cada vez mais distantes dos pais, cada membro da família vai vivendo dentro do seu próprio mundo. Como dizia Papa João Paulo II, todos os membros da família, cada um segundo o dom que lhe é peculiar, possuem a graça e a sua própria responsabilidade de construir dia após dia a comunhão de pessoas, fazendo da família uma escola do humanismo mais completo e mais rico. É o que vemos surgir com o cuidado e o amor, com os mais pequenos, os doentes, os anciãos, com a participação na vida do outro. Os filhos cada vez mais distantes dos pais, os filhos cada vez mais longe do sentido familiar, que nós vamos vivendo pequenos núcleos de isolamento dentro do contexto familiar. E muitas vezes nós esquecemos os nossos idosos, né? Quantas vezes os nossos idosos são descartados no contexto da vida, né? É aquela história, a gente serve enquanto serve. Quando você não serve, você não serve mais. Será que é isso que merecem os nossos idosos no transcorrer da vida? Tem um poema que eu já o li aqui uma vez, que fala com relação à educação dos filhos, em que ele escreve da seguinte forma: na educação dos nossos filhos, todo exagero é negativo. Responda-lhe, não o instrua. Proteja-o, não o cubra. Ajude-o, não o substitua. Abrigue-o, não o esconda. Ame-o, não idolatre o seu filho. Acompanhe-o, não o leve. Mostre-lhe o perigo, não o atemorize. Inclua-o, não o isole. Alimente suas esperanças, não o descarte. Não exija que seja o melhor, peça-lhe que seja bom e dê bons exemplos. Não mime-o em demasia, rodeie-o de amor. Não mande estudar, prepare o clima para que ele mesmo vá estudar. Não fabrique um castelo para ele, viva todos com naturalidade. Não lhe ensine a ser, seja você como quer que ele seja, o espelho, o exemplo. Não lhe dedique a vida, vivam todos. Lembre-se de que seu filho não o escuta, ele o olha. E finalmente, quando a gaiola do canário se quebrar, não compre outra. Ensine-lhe a viver sem portas, porque hoje o que mais se vive muitas vezes é a proteção excessiva da relação com os pais, com os filhos, né? A relação que muitas vezes mima demasiadamente, dando tudo aquilo que ele quer, porque muitas vezes nós não somos capazes de dar o resto e a gente acha que o materialismo da vida cobre aquilo que é a nossa falta de ser presente na vida do outro, de ser com o outro, de caminhar com o outro.
finalizando com um outro poema que eu já li uma vez aqui, mas eu gosto muito, e que retrata um pouco do que é a nossa família, o pouco que é o que nós carregamos conosco durante toda a nossa vida, o sentido pleno de uma família. Na hora de pôr a mesa, éramos 5, o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois a minha irmã mais velha casou-se, depois a minha irmã mais nova casou-se, depois o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5, menos a minha irmã mais velha que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova que está na casa dela, menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa, onde como sozinho, mas irão sempre estar aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós viver, seremos sempre 5. E assim nós carregamos conosco a nossa família. Enquanto nós estivermos aqui, por mais que os outros já se foram, por mais que os outros tomaram caminhos diferentes na vida, o que nós carregamos em nós é aquilo que nós formamos enquanto o sentido da vida. Serão sempre 5, enquanto um de nós estivermos vivos. Assim, seremos sempre nós, enquanto um de nós estivermos vivos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.